Você já se perguntou como as escolhas que nós fazemos podem influenciar o futuro? O segundo capítulo de 2 Samuel, né? Davi dá assim um passo ousado em sua jornada para reinar sobre Israel. Então, vamos juntos descobrir como é que ele vai buscar enfrentar todos esses desafios logo no início da sua liderança? Então, bora, vamos ler. Segundo capítulo de 2 Samuel. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade então irei? Perguntou Davi. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ainda levou os homens que o acompanhavam com suas famílias e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas. Quando os homens de Judá chegaram a Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: o Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, o seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, de minha parte, também serei generoso com vocês, pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros fortes, corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto e os homens de Judá já me ungiram rei do povo de Judá. Porém, Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, para coroá-lo rei sobre Gileade, Azer, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Maanaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Um dia, o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Maanaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Jeruia, e as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa do Gibeon, onde se defrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e o outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então foram escolhidos 12 homens aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava o seu adversário, agarrando pelos cabelos e fincava a espada no lado, e todos caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Então os 2 exércitos começaram a lutar violentamente, um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abissai e Azael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia tomaram parte da batalha. Azael, que era ligeiro e corria como um cabra dos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: por acaso você é Azael? Sim, respondeu ele, sou eu. Então persiga outra pessoa e não a mim, implorou Abner. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas. Porém, Azael não deu ouvidos e continuou na sua perseguição. De novo, Abner advertiu Azael: saia de trás de mim. Como é que poderei olhar nos olhos do seu irmão Joabe se eu tiver de matar você, Azael? Azael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança, que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam do lado do seu corpo. Depois disso, Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao monte Amá, perto de Giá, no caminho que levava ao deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: é justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar os seus homens parar de perseguir os seus irmãos? E Joabe respondeu em alta voz: Deus é testemunha de que se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo.
E fazendo soar a sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Manaim. Quando Joabe voltou com seus homens para suas casas, reuniu todo o povo e viu que faltavam 19 homens de Davi, além de Azael. Porém, os homens de Davi tinham matado 360 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom, quando o dia estava amanhecendo. Uau, gente, olha, uau, que calor. Nós lemos que Davi iniciou oficialmente a sua jornada como rei, mas num cenário assim desafiador, né? E aí, após perguntar ao Senhor, ele se estabeleceu em Hebrom. Para mim, eu conheço e eu acredito que é uma cidade que ainda guarda muitos segredos não revelados. Essa é a minha opinião pessoal, que conheci Hebrom, tá? E lá ele foi ungido como rei de Judá. E, no entanto, o restante de Israel ainda não reconhece a liderança de Davi. Enquanto isso, Abner, comandante do exército de Saul, apoia Is-Bosete, que é filho de Saul, como rei sobre as outras tribos, menos a de Judá. E essa divisão estabelece um palco para um período de rivalidade, né, entre as casas de Davi e a casa de Saul. E a segunda metade do capítulo descreve um confronto marcante entre os guerreiros de Abner e Joabe, que eram os comandantes de Davi. E o embate acontece em Gibeon. E muitas perdas aconteceram. E a gente viu também a trágica morte de Azael, que era irmão de Joabe, que persegue Abner de forma imprudente e é morto por ele. Então esse capítulo revela para a gente a complexidade que foi o início do reinado de Davi, marcado por confrontos políticos e militares também, né? Enquanto ele aguardava o momento de reunificar Israel. Então a gente pode observar aqui algumas lições que a gente pode extrair para poder aplicar na nossa própria vida, né? Nós vimos que Davi não tomou nenhuma decisão político-militar sem antes consultar o Eterno de Israel. Então isso mostra mais uma vez para a gente a importância de depender do Senhor em nossas escolhas. Nós vimos também que mesmo que Davi fosse ungido, ele não assumiu o reinado completamente, né, imediatamente, mas ele aguardou o processo divino enquanto ele permaneceu fiel, nos ensinando a não forçar nenhum tipo de situação, mas esperar o momento ideal. Como isso é difícil para a gente, não é verdade? A gente viu também a divisão de Israel e os conflitos, né, que aconteceram entre as duas casas, revelando os perigos de agir por falta de discernimento espiritual, orgulho, ciúmes. E a gente viu aqui as consequências da rivalidade, não é verdade? E vamos agora refletir em cima dessas lições e desse capítulo para a gente poder partir para um outro nível de entendimento espiritual e pessoal também, para a gente poder avançar. Então, eu vou te perguntar o seguinte: quando você enfrenta decisões importantes, você consulta a Deus antes de agir? Essa tem sido uma pergunta recorrente nos nossos vídeos, não é verdade? Como é que você age em situações que exigem paciência? Ai, palavrinha difícil essa. E fé no Senhor, né? Será que há conflitos e divisões na sua vida que você pode resolver com humildade, com sabedoria e com oração? Ou você já desistiu, chutou o balde e deixou isso para lá? Pensa nisso, isso é muito importante. Vamos agora para o nosso momento de oração?
Então, feche os seus olhos e só agradeçam. Obrigada, Pai, porque neste vídeo nós vimos o reforço da ideia da dependência do Senhor, sempre no início de uma nova fase. O Senhor também expôs assim os conflitos, né, entre a casa de Saul e a casa de Davi, mostrando a realidade da vida, e não aquela perfeição que a gente vê nas propagandas de margarina, né? E mais uma vez também vimos a incrível paciência e a fé de Davi diante da sua promessa. Meu Deus, como é difícil, principalmente para a gente viver nesse mundo de fast food, tudo para ontem, né? Mas através dessa lição nós vimos o quanto isso é necessário e o quanto isso é possível para cada um de nós. Vamos continuar, Pai, sempre com o Senhor à nossa frente. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo. Amanhã tem mais.